Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Daniela Proença, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos aprender como extrair a ideia principal de um texto, ou seja, como interpretar qualquer texto. Como você vai fazer um resumo com suas próprias palavras de qualquer gênero textual. Primeiramente, galera, não tem outro jeito. Você vai ter que ler o texto. É leitura e anotação. Leitura, anotação. Grava isso. Leitura, anotação. Você vai ler o texto e a ideia é que você leia uma única vez, entenda e anote só, tá? Porque num concurso você não vai ter todo o tempo do mundo para ficar lendo e relendo e relendo. Por isso, queridos e queridas, leiam muito antes, estimule o seu cérebro, treine o seu cérebro para focar num texto, numa interpretação de texto, tá? Feito isso, no dia da sua provinha, você vai ler o seu texto, tá? Você vai ler ele, você vai grifar. Pode riscar a prova, você só cuida do gabarito, a prova é sua. Risca, grifa, marca, anote. Eu vou dar uma dica importantíssima para você. Ah, você falou aqui, é para ler e é para anotar, mas eu vou anotar o quê? Como que eu vou saber que a ideia, qual é a ideia principal do texto? Vamos fazer isso junto? Primeiro, antes da gente fazer uma atividade em conjunto aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão analisar sobre o que o texto está falando. Qual é o tema? Qual é o elemento principal do meu texto? É um texto de política? É um texto com a crítica social? É um texto de romance? É uma poesia? Qual é o gênero? Sobre o que é? O autor está falando exatamente sobre o quê? Qual é o tema? E por que ele está falando? De que forma ele está falando? Como ele está falando? Qual é o objetivo desse texto? Qual é a tese? Qual é a opinião? Qual é o fato? Separa tese e fato. Se você fazendo isso uma vez, você não vai precisar ficar voltando na questão toda hora, no texto toda hora, relendo para fazer cada questão. Essa é uma dica para concurseiros. Agora, você quer fazer um resumo com suas próprias palavras, extrair aí o elemento principal do texto, a ideia principal do texto com suas próprias palavras? Vamos fazer isso juntos? Eu trouxe aqui hoje uma poesia e uma música, ok? E nós vamos ver também uma lei. Uma lei. Que é o quê? A poesia é aquele texto mais descontraído, mais gostoso de se ler, que a gente sente na nossa alma. A música é gostoso de ouvir, a gente vai analisar. E depois a gente vai trazer um textinho mais pesado, maçante, que é a lei, tá? Então vamos lá. Observe aqui comigo. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só, inteiramente. Essa poesia de Fernando Pessoa fala sobre o quê? É sobre um cara que tá apaixonado e não sabe como se expressar, como se declarar. Então ele vai falando do olhar. Ah, se o olhar bastasse. Ah, se ela adivinhasse. Ah, se ela soubesse. Então, se eu fosse fazer um resumo com as minhas próprias palavras dessa poesia, como ficaria? O eu lírico está totalmente apaixonado pela mulher amada, ele está envolvido num romance profundo e não sabe como se expressar. Não sabe como se expressar ao ponto de que deseja tanto que ela adivinhe que ele está apaixonado por ela. Seria isso. Fiz um resumo aqui improvisado com as minhas palavras sobre essa poesia maravilhosa de Fernando Pessoa. Agora, o que eu fiz? Eu identifiquei qual é o meu gênero textual. Eu catei a essência principal sobre o que o meu texto está falando. O que está acontecendo ali dentro, entendeu? Então vamos para uma outra poesia para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi, nem achei. Veja essa poesia, o quão profunda ela é. Você lendo essa poesia, agora eu vou fazer um exercício com você.
Quando você vê ali, não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho. Ele é um cara que tá se estranhando, que tá se sentindo completo, tá se sentindo vazio, ele tá feliz, ele tá satisfeito, ele tá incompleto. Como ele tá? Como o autor, o eu lírico, está se expressando dentro dessa poesia, dentro desse texto? Como ele está se sentindo? É super possível identificar como ele se sente. Ele tá se sentindo perdido. Ele tá falando que ele nunca se achou, que ele nunca se encontrou, que ele tem várias almas e que ele tá se estranhando. É um ser inconstante. Então, resumindo com suas próprias palavras, é um ser inconstante que está perdido e não se encontra. Ele está dizendo que ele nunca se achou, que ele está se estranhando, que ele tem diversas almas, entendeu? Então, assim, você olhar para o texto e imagina que o texto é uma pessoa. Imagina que o texto é alguém conversando com você. E aí vai ficar tudo mais fácil para você poder resumir com suas próprias palavras, tá? Pega essa dica. Agora, vamos analisar uma música. Vamos lá? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Às vezes um texto exige que você tenha um conhecimento de mundo e faça uma intertextualidade. 180 é algo que você, de acordo com a sua experiência empírica, você já vai saber do que se trata. Ah, é um número que eu ligo para polícia, para segurança da mulher, para delegacia da mulher. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Quem que liga para 180? Por que se liga para 180? Entendeu? Então, se a gente analisar a letra da música, a gente vai conseguir identificar do que ela tá falando. Ela tá criticando um fato muito recorrente na nossa sociedade, que é a violência doméstica. Ela tá falando pra mulher reagir, pra mulher ligar pro 180, pra mulher não abaixar a cabeça, pra mulher procurar ajuda. Ela tá fazendo uma crítica, ela tá fazendo uma alusão a um fato terrível que existe dentro da nossa sociedade. Então essa música, ela traz muitas questões externas. Então se você for fazer um resumo dessa música, você vai falar, cara, essa música é uma música que vai tratar sobre a violência doméstica, tá? Que é um fator muito recorrente no nosso país, muito gravíssimo. É uma música que aconselha que a mulher reage, que a mulher ligue para 180, solicite a ajuda, se defenda, se proteja e tudo mais. Então, é sobre isso que essa música trata. Agora, aproveitando o tema, né, violência doméstica, vamos pegar a Lei Maria da Penha e dar uma lida nela e fazer aqui um resumo do que ela se trata? Então, analisando aqui a lei, artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do inciso 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Muito bem! Você viu que é um texto mais maçante. Tratando-se da Lei Maria da Penha contra a mulher, de violência contra a mulher, é uma lei que traz aí mecanismos de proteção à mulher. Então, nesse sentido, você já catou a essência no primeiro parágrafo. No desenvolvimento do texto ali, no primeiro paragrafinho, você já vai perceber que do que é o texto, sobre o que se trata, qual é o tema, qual é o objetivo, entendeu? Você identificando sobre o que é, qual é o objetivo, você já tem seu resumo pronto, é só mandar ver. Então, pessoal, não tem muito segredo, tá? Você olhar para o texto como se fosse outra pessoa e fazer perguntas para ele é a melhor forma, o melhor caminho para você fazer o seu resumo com suas próprias palavras. Depois disso, você já sabendo sobre o que é o texto, por que que é, qual é o objetivo,
qual é a opinião, qual é a tese, do que está se tratando, você já tem o seu resumo pronto. É só você parar, respirar, formatar a sua ideia e mandar pro papel. Entendeu? Pessoal, a nossa aula é isso. Espero que você tenha aí agregado muito conhecimento para sua bagagem e que você tenha sucesso na sua carreira de concurseiro e de estudante. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!